Real Madrid ou Premier League? Cara, o vídeo de hoje é uma questão que talvez nem exista na cabeça do próprio Kylian Mbappé, um cara que desde criança é obcecado pelo Real Madrid, é um torcedor, um admirador profundo do clube espanhol. Mas pelo menos no campo das ideias, enquanto esse acordo ele não está oficialmente costurado, até porque a gente acabou de ter de maneira não oficial, né, não foram comunicados nem do Mbappé e nem do PSG, e sim notícias de quem reporta tanto o futuro do Mbappé quanto o futuro do PSG, esse primeiro passo noticiado de que o Mbappé comunicou ao PSG que ele não continuará no clube ao fim do contrato que termina no fim desta temporada. Portanto, se o Mbappé não vai ficar no PSG, isso significa que ele está em busca de um novo clube. Parece que vai ser o Real Madrid? Parece. Mas enquanto ainda parece e não está certo, acho que pelo menos no campo das ideias a gente pode especular aqui um pouquinho o que seria, como seria o futuro do Mbappé caso ele viesse para a Premier League. Eu coloco a Premier League porque fora o Real Madrid e a Premier, não há qualquer clube no futebol europeu que tenha condições financeiras de fazer uma contratação desse porte. E mesmo dentro da Inglaterra, não é uma questão tão fácil assim, tão simples, você trazer um cara com as demandas financeiras que um jogador do tamanho do Mbappé traz, né? Não é todo mundo que pode contratar um Mbappé, não é todo mundo que pode contratar um Haaland e etc e tal. Pois bem, dentro da Premier League, por esses motivos talvez, eu coloco um trio de possibilidades, tá? Fora desse trio, clubes que eu já excluí dessa conversa aqui, repito, no campo das ideias, estão o Manchester City, por conta de Erling Haaland, uma coisa exclui a outra certamente. Eu excluí também o Chelsea por conta de questões muito sérias do fair play financeiro que estão se aproximando do Chelsea, que pode, enfim, ter mercados de transferência muito diferentes do que a gente se acostumou a ver desse novo Chelsea que abre realmente a carteira nos mercados. Eu também tirei o Tottenham da jogada porque não é o perfil realmente, a não ser que haja um giro de 180 graus na gestão do Levy. A contratação do Mbappé não é uma contratação no estilo dessa gestão do Tottenham. E também tirei o Newcastle, que por mais que seja um novo rico no mercado, ele é um novo rico dentro das novas regras de fair play financeiro da Premier League, que são mais rígidas do que as que existiam na época do Chelsea e do Manchester City, quando receberam os aportes financeiros internacionais. E também é um clube que muito provavelmente não disputará a próxima Liga dos Campeões. Então, enquanto projeto esportivo, ainda está muito na nascente para um jogador do tamanho do Kylian Mbappé, ok? Porque a Premier League pode ser uma possibilidade saindo do campo das ideias para o campo prático. Por um impeditivo de negociação que parece existir entre Mbappé e Real Madrid no quesito direitos de imagem. O jogador, ele faz acordos comerciais por conta própria, né? Com fornecedor de material esportivo, com, sei lá, casa de aposta, bebida energética, e ele geralmente fica com 100% desses valores negociados para a imagem do jogador. O Real Madrid, na gestão Florentino Pérez, ele no mínimo divide 50-50 esses acordos do jogador com marcas. Isso porque, de acordo com Florentino Pérez, ele pensa que quando o jogador vai para o Real Madrid, ele se valoriza tanto por conta do valor do clube que não é justo o clube não receber acordos comerciais feitos enquanto esse atleta é do Real Madrid. É um pensamento que poucos clubes no planeta conseguiriam colocar em prática. E o Real Madrid, como eu disse, geralmente é 50-50, mas no caso do Cristiano Ronaldo chegou a ter um tempo uma divisão 90-10. 90 para o Cristiano, 10 para o Real Madrid. Mesmo com o Cristiano, houve uma cessão ali por parte do jogador. Então, sempre o Real Madrid vai comer uma fatia. Justo ou injusto, enfim, essa é a prática do Florentino, mas não é a prática do Mbappé. E talvez isso possa ser algo estressado até o fim, até um momento em que, se nenhum dos lados ceder, o Mbappé pode acabar tendo que procurar outro destino, e aí a gente chega mais uma vez nessa realidade paralela da Premier League. O interesse do Mbappé, da Premier League do Mbappé, não é novo, tá? Quando ele sai em 2017 do Mônaco para o PSG, houve um interesse mundial, né? E claro, também da Premier League, mais especificamente do Liverpool, por conta do coração da mãe do Mbappé e empresária também do jogador, que
ela gosta do Liverpool, ela torce para o Liverpool, e houve conversas ali, mas nada né, evoluiu a ponto de uma proposta de fato oficial. Houve também conversas com o Arsenal, que usou muito a figura do Arsène Wenger, francês, assim como o Mbappé. O Wenger conversou com o Kylian para tentar convencê-lo a ir para o Arsenal, a gente sabe que não funcionou. Os dois de Manchester se interessaram. Naquela temporada o City, na primeira temporada com o Guardiola, caiu para o Mônaco do Mbappé na Liga dos Campeões. O City se interessou, mas acabou contratando outros jogadores daquele Mônaco, né? O Bernardo Silva, o Benjamin Mendy, o Liverpool foi para cima do Fabinho, enfim. Antes disso, em 2011, quando o Mbappé tinha apenas 12 anos de idade, ele fez testes no Chelsea, ok? E ele inclusive tirou uma foto com o Drogba naquela época, e tem uma história que eu acho muito curiosa. Ele passou no teste, só que ele passou no teste para outro teste. Ele não foi aprovado de cara. E aí a mãe do Mbappé, né, já na época cuidando muito proximamente da carreira que se formava do filho, então, enfim, nem adolescente ainda uma criança, ela basicamente disse para o Chelsea assim, cara, ele não vai fazer um segundo teste. Ou você aprova ele agora, ou no futuro, daqui a 5 anos, você vai ter que voltar para contratá-lo com 50 milhões na mão. Olha isso, né? Bom, é fácil dizer agora que ela estava certa, mas de fato ela estava. Enfim, vamos olhar para esse trio de possibilidades que eu considero minimamente razoáveis, né? Quando eu excluir os outros 4, eu incluo, claro, primeiramente o Liverpool. Tá? O Liverpool, ele tem condições financeiras para contratar o Mbappé? É muito difícil que tenha, por conta também de um perfil. Eu só coloco o Liverpool como possibilidade. O Liverpool jamais fez uma contratação do nível financeiro que o Mbappé demanda, mas eu só coloco como possibilidade porque talvez o Salah receba mais uma vez aquela proposta de centenas de milhões de euros para a Arábia Saudita, e aí, cara, talvez com a saída do Salah o Liverpool tenha um olhar um pouco mais carinhoso para a possibilidade do Mbappé. O salário do Salah, as condições do Mbappé são: a proposta que ele tinha recebido, de acordo com reportagens da Espanha, lá atrás do Real Madrid, antes dele renovar com o PSG em 2022, era de cerca de 25 milhões de euros por temporada, mais luvas de cerca de 140 milhões de euros. O Mbappé ele vai sair de graça, mas o novo clube dele, seja o Real Madrid ou qualquer outro, vai ter que pagar uma transferência por volta desse valor para o Mbappé, como luvas, né? Então você deixa de pagar o PSG, mas você paga o Mbappé. Fora salários que são muito altos. Não nem de perto tão altos quanto o que ele recebe no PSG, que parece ser 3 vezes maior do que esse valor. Mas, cara, por exemplo, o Salah se diz por aqui que ele ganha cerca de 20 milhões depois dessa renovação, que foi difícil para o Liverpool ceder. Ele ganha muito mais do que outros companheiros de equipe depois dessa renovação. E não é o mesmo valor que o Real Madrid ofereceu lá atrás para o Mbappé, de 25, né, que eu falei. Então, enfim, precisaria de uma engenharia financeira para o Liverpool contratá-lo. Mas um problema, além desse, para o Liverpool, é uma questão de que o Liverpool, por mais que esteja muito bem, e está com toda a pinta de que estará na próxima Liga dos Campeões, é um Liverpool que não sabe qual será o próximo treinador, nem o próximo diretor esportivo, então não tem ninguém para conversar com o Mbappé, se é que existe a vontade de conversar com ele. Então acho muito difícil que o Liverpool se coloque nessas negociações. Dentro de campo, enfim, aí é um papo para depois, mas ele a princípio chocaria com o Luiz Dias na esquerda ou com o Darwin no centro, mas numa possível saída do Salah, ele pode voltar a abraçar o lado direito como ele fazia no Mônaco, apesar de ser um pouco mais improvável. Passando para o Arsenal é um clube que até pouco tempo atrás também não fazia grandes investimentos, mas de 2 temporadas mais ou menos para cá, tem feito sim esses investimentos no mercado, né? A gente sabe que a maior de toda a história do Arsenal foi agora para o Declan Rice, 100 milhões de libras, fora um salário muito alto, Havertz 60 milhões e o salário mais alto de todo o elenco dos Gunners, e o Arteta disse, quando perguntado sobre o Mbappé
nesta sexta-feira que, quando um jogador desse calibre está no mercado, o Arsenal precisa participar das conversas. Apesar de que o próprio Arteta também disse que parece que ele vai para o Real Madrid, mas enfim, é interessante que ele coloque o Arsenal como, cara, se tiver alguma possibilidade, a gente precisa participar dessa possibilidade. Condições financeiras existem. O Arsenal que parece estar bem dentro do fair play financeiro, tanto da Premier League quanto da UEFA, e potencialmente teria que negociar, acho que não pagaria esses valores reportados em relação à proposta antiga do Real Madrid, mas, enfim, tem que ver, né? Pode também usar o Thierry Henry para conversar com o Mbappé. O projeto esportivo é muito sólido, né? Ainda não está no ponto do Liverpool, muito menos do Real Madrid, mas é um clube que voltou a brigar pelo título da Premier League, está mais uma vez na briga por esse título, voltou para a Champions depois de 6 temporadas de ausência e agora está no mata-mata podendo voltar para as quartas de final depois de tanto tempo. O Arteta é um treinador que sempre que perguntado indica que está no Arsenal pelo longo prazo, é uma tabela interessante com o Edu Gaspar na diretoria esportiva, então assim, é um projeto muito sólido, diferentemente do Liverpool que agora vai ter que fazer vai ter que refundar o projeto de futebol do clube. E dentro de campo, cara, aí você tem que entender se o Mbappé é esquerda, centro, direita. Direita não deve ser, tem o Saka. No centro ele disputaria ali com o Jesus e na esquerda com o Martinelli. É claro que o Mbappé, cara, ele é muito, muito, muito acima desses nomes que eu tô falando aqui, né? Você pode debater com o Salah, mas com os outros ele entra na vaga do Luiz Dias ou do Darwin no Liverpool, ele entra na vaga do Martinelli ou do Jesus no Arsenal, né? Acho que isso não é nenhuma questão. É só para tentar imaginar um encaixe nesses times. Todos eles aumentariam de nível técnico com a chegada do Mbappé, evidentemente. E eu falo também do Manchester United como uma possibilidade menor do que as outras duas que eu acabei de falar, Liverpool e Arsenal. Mas, assim, apesar de ser um clube que nesse momento está apertado pelo fair play financeiro da Premier League, ele ganha uma nova injeção de grana com a chegada do Sir Jim Ratcliffe, com a nova gestão do futebol do Manchester United. Aportes financeiros de novos donos é algo previsto pelas regras do próprio fair play financeiro, tanto da UEFA quanto da Premier League. Então, enfim, na teoria, o Manchester United terá um pouco mais de grana na próxima janela de transferências. O maior salário é do Casemiro, que também não chega tão próximo do que a gente coloca aqui como possível do Mbappé. E olhando para o projeto, cara, tudo é muito novo com a chegada dos novos donos e quando a gente olha para o topo da hierarquia. Quando a gente olha para a comissão técnica, é um Erik ten Hag em recuperação com a chegada dos jogadores que estavam machucados por grande parte da primeira metade da temporada, mas que vive uma segunda metade da temporada quase como um vestibular para o Ten Hag provar o próprio valor para a nova gestão de futebol do Manchester United. Então eu classificaria um projeto ainda instável, até porque não sabemos. O United dá muito menos pinta de que estará na próxima Champions do que Arsenal e Liverpool. Acho que isso é um fato consumado, um fato pacífico aqui, que a gente pode concordar. E o Ten Hag tem um histórico de rigidez e de problemas com atos de indisciplina, né? Foi assim com o Cristiano, com o Sancho, mais recentemente com o Rashford. Não sei se é um treinador que daria samba com o Mbappé. Não sei. Então, assim, me parece muito pequena a chance do Manchester United participar dessas conversas com uma proposta realmente atrativa para o Mbappé. Em campo, mais uma vez, entraria tanto na vaga do Højlund quanto do Rashford, ou abraçaria o lado direito, que não tem dono, né? Nem com o Garnacho, que está melhor do que o Antony. Mas isso é uma possibilidade para depois, dentro dessa pouca possibilidade de existir uma participação do Manchester United nessas negociações. Então, assim, sinceramente, em termos de projeto e condições de brigar pelo título da Champions, que é algo muito importante para o Mbappé, as 3 opções inglesas estão atrás do Real Madrid, né? Assim, o projeto do Madrid com o Ancelotti, você pode até debater posicionamento em campo. O Mbappé já disse que prefere jogar com um 9 do que ser o 9. Ele chocaria com o Vinícius, ele tiraria espaço do Rodrigo e o Endrick, enfim, são debates que realmente tem que existir. Mas que mesmo assim, mesmo com eles, o Real Madrid está à frente desse trio inglês. E a minha ordem de encaixe do Mbappé seria Real Madrid 1, Liverpool 2, Arsenal 3, Manchester United 4. Qual que seria a sua?
Você gostaria de ver o Mbappé na Premier League ou prefere vê-lo com a camisa do Real Madrid?